Alô, São Luís, você aí, por favor? Chega aí que essa casa é toda nossa. Se liga só que hoje é segunda-feira. Mais uma semana tá chegando aqui juntinho com a gente. Você é meu convidado a ficar aqui na nossa casa, porque hoje é segunda-feira, é dia de chegar aí, é dia da sua tarde começar a animar. Depois de um bate-cundum aqui de Sérgio Malandro com o seu balanço geral, balançando tudo, o nosso Chega Aí também chega arrastando você para ficar muito ligado na nossa Record. Gente, já convido você aí do outro lado para participar com a gente e ficar ligado no nosso site. É isso mesmo, é bem fácil, você vai acessar o www. Tá aqui, ó, programa Chegai, porque é sem acento.com.br. Olha, por lá você vai poder conferir tudo o que acontece nos nossos bastidores, os nossos convidados, nossos entrevistados, as atrações que já pintaram por aqui no programa. E você também confere por lá as fotos dos bastidores que ela, Paulinha, arrasa. E aí você vai poder conferir tudinho por lá. Também no nosso site você tem a opção de curtir a nossa fanpage. Vai, dá uma curtida. Olha, quem curte a nossa fanpage sempre fica ligado no que vai ter no programa pela tarde. Tudo isso com muita antecedência. Já pela manhã você já sabe o que vai curtir no nosso Chega Aí. Você também fica sempre atento às promoções que sempre rolam por aí. E eu já vou avisar que essa semana tem promoção. Olha que coisa boa. Você pediu, Chega Aí, atendeu. Bom, agora vamos embora porque hoje no nosso programa, olha, nós vamos ter o nosso Me Conta Aí. Nós vamos ter também, para você aí de casa, vamos ensinar algumas dicas de etiqueta. Não é aquela etiqueta do seu vestido novo, não, bem. É para você aí não fazer feio à mesa. É isso mesmo. Vamos começar o programa de hoje falando sobre o furacão Sandy. Que desde a última semana de outubro vem causando muitos transtornos aos norte-americanos, não é? Pois olha, esse furacão, ele já afetou a Jamaica, Cuba, Bahamas, Haiti, República Dominicana e também atingiu alguns estados da costa leste dos Estados Unidos, deixando aí, olha, mais de 100 pessoas mortas. Um desastre realmente. Para entender um pouco mais sobre esse fenômeno, eu vou receber aqui o doutor em meteorologia, Ronaldo Menezes. Deixa eu receber que ele já está aqui na minha casa, na minha porta. Tudo bom, Ronaldo? Por favor, seja bem-vindo aqui à nossa casa. Chega aí. Você pode ficar aqui à vontade no nosso sofá, que nós queremos entender. Pode ficar até mais pertinho aqui da gente. Quero entender um pouco mais, Ronaldo. Afinal, a gente que acompanhou pela mídia, realmente um fenômeno que causou aí um estrago tremendo. Tantas pessoas mortas, falta de energia, problema de combustível e tantos outros. Mas nós queremos entender o que é um furacão, como é que ele se forma, por que ele acontece. Normalmente, primeiro, boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Primeiro, ele acontece sobre os oceanos, né? Ele não se forma sobre o continente. Então, ele pode se formar no Atlântico, no Pacífico, no Índico. Esse se forma no Atlântico e recebe a denominação de furacão. E, normalmente, ele acontece sobre as águas quentes do oceano, né? O hemisfério norte ele é muito mais quente do que o hemisfério sul. Então, essas águas quentes servem, na verdade, como input para a sua formação. Então, você tem grande convergência de vento para aquela área lá, fortes movimentos do ar ascendente e formações de nuvens intensas, né? As nuvens das trovoadas. Então, você tem várias células de nuvens formadas no seu interior. E depois ele adquire o formato que a gente conhece nas imagens, né? O formato circular, ele girando. De espiral, né? Isso, exatamente. Então, ele tem essa circulação devido ao movimento de rotação da Terra, né? Então, são vários fatores que influenciam. Mas, assim, uma causa específica, os meteorologistas conseguem entender? Por que agora, em outubro, aconteceu ele? Não, esse é o período de maior ocorrência. De agosto a novembro é o período de maior ocorrência desses fenômenos, né? São mais intensos nesse período. Então, aconteceu o aquecimento, provavelmente eles vão se formar. Normalmente, temperaturas acima de 26 graus da água do mar favorecem a formação desses fenômenos. Eu acompanhei alguns noticiários que eles foram atingidos por ventos de até 180 km por hora, quase 200 km por hora. Isso é uma característica do furacão? Esse vento vir arrastando e levando tudo que tem pela frente? Esse foi fraco, né? Lembrando que os furacões ele tem uma escala que vai de 1 a 5. Esse esteve no início na escala 2, que tem ventos um pouco acima de 119 km. E depois ele foi adquirindo um pouco mais de velocidade e conseguiu chegar na escala 2, que já são ventos dessa faixa aí, de 170, 180 km por hora. Na escala 5 seria o quê? 5, acima de 250 km a velocidade. Nossa, ou seja, a devastação então, seria é uma bem pior, velocidade extrema, né? E só para ter uma comparação, em 2005 nós tivemos uma sequência de 5 furacões nessa escala 5, que atingiram a costa.
foi o caso do Katrina, O né? Katrina, é verdade. Que atuou ali na costa também dos Estados Unidos ali. Inclusive, essa é uma dúvida constante. Por que os furacões têm sempre nome de mulheres? Por quê? Nós devastamos. Nada contra, nada Existe contra. algum motivo específico? Não há um motivo específico, né? Existem algumas coisas, com todo respeito às mulheres, né? Devido a esse temperamento Algumas da mulher, analogias. Né? Exatamente. Mas não, ele já teve nome de políticos, né? Já teve tá. nome de santos. E agora estão tendo nomes de pessoas, né? São 125 nomes já catalogados numa lista até 2016. Então agora teve o Sandy. O próximo que aparecer vai ser o Tony. Vai ser já homem. tem o nome, já tem já? uma lista já. Nossa. Já tem uma lista. O primeiro de 2013 é Andréa. Cuidado, viu, amigo? Cuidado, hein, André? Agora nós queremos entender por que, Ronaldo, que nós não temos furacão aqui no Brasil. Essa é uma característica para nós aqui, porque a temperatura da água do mar aqui não chega nesse nível que nós temos lá no hemisfério norte. Olha só. Então, mas não pode acontecer? Pode acontecer como aconteceu com o Catarina, lá na costa de Santa Catarina ali, né? Que se formou, foi o primeiro furacão brasileiro aqui na costa da América do Sul, né? Dá para prever com muita antecedência quando um fenômeno desse vai acontecer? Sim, no caso do furacão, sim, né? Como ele se forma dentro do oceano, então tem todo o trabalho de monitoramento que já detecta essas condições iniciais de temperatura que favorecem a formação dele, né? E o importante é que, uma vez detectado, você consegue monitorar o caminho que ele vai fazer, né? Porque ele se forma no meio do oceano e depois ele percorre e caminha sobre as águas quentes. E é justamente ali na costa dos Estados Unidos, nós temos a corrente do Golfo, que é uma corrente quente, e eles vão para aquela direção ali, né? Normalmente eles vão para aquela direção. No caso específico do Sandy, ele foi um fenômeno híbrido, né, que a gente chama. Ele teve também a junção de outros fatores que contribuíram para essa intensificação, né? Ele se potencializou lá na costa dos Estados Unidos. Inclusive, depois de um certo tempo, já no final da semana passada, disseram que ele foi rebaixado a tempestade. O que isso significa? Que ele já estava perdendo força? Isso, é porque enquanto ele está no mar, ele está ganhando força, porque ele se alimenta da umidade do mar, né? Enquanto ele está por ali caminhando pelas águas, quanto mais ele passa por lá, mais ele fica intenso. Mas quando ele entra no continente, que ele perde esse contato com a água, ele começa a perder a intensidade. Ali deixa a categoria de furacão e passa a ser uma tempestade, onde o vento já baixa para 60 e poucos quilômetros por hora. Agora, Ronaldo, eu queria aproveitar a tua presença aqui com a gente, saindo assim da Cuiabá para Cabaça. Nós falamos a nível de Brasil, mais especificamente a nível de Nordeste. Já estamos sofrendo uma seca tremenda e já há previsões de que 2013 ela também vem aí com força total. Por que estamos vivendo esse momento de tanta seca? Esse ano realmente foi um ano bastante atípico, né? Tivemos um período chuvoso, especificamente para nós aqui, 50% só choveu do que era para chover. A gente percebe que os meses que sempre chovia costumeiramente começaram a se alterar, né? Se alterar. A gente fica pensando até onde nós vamos. É um padrão de variabilidade típico, principalmente das chuvas, né? Então foi um ano realmente ruim. Nós tivemos eventos fortes, intensos, que é outra característica que está mudando, né? Os períodos com chuva estão reduzindo, você tem longos períodos de estiagem e as chuvas que caem, às vezes, caem com uma intensidade muito grande. Em pouco intervalo de tempo, você tem um volume muito grande de chuva. Está sendo típico agora. E depois enfrentamos o período normal de seca, que é essa que nós estamos passando agora, que normalmente a temperatura se eleva, né? E já é mais complicado porque tivemos um período ruim de chuva que passou, né? E a perspectiva não é boa, né, segundo o primeiro prognóstico já feito lá na primeira reunião climática em Recife, né? Então já está mostrando para esses 3 meses, novembro, dezembro e janeiro, condições desfavoráveis para a chuva. Algum motivo especial está tendo tantas alterações? A princípio, essas condições desse ano estão associadas às condições do oceano. As águas estão mais quentes lá no hemisfério norte, né? E isso faz com que as nuvens de chuva fiquem mais tempo por lá e não se desloquem para cá, para a nossa região. Ou seja, enquanto essas águas quentes estiverem maiores lá, a gente vai ficar com essa condição que está acontecendo, né? E o Pacífico, que é um outro oceano também que interfere, parece que não, né? O que é que tem a ver o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico com a gente? Eles é que regem essas condições climáticas para a gente aqui, né? E se fala muito do El Niño, ele também está envolvido Exatamente. Esse ano não, né? Esse ano, inclusive, nós não tivemos El Niño. Tínhamos até uma condição favorável, Laninha, né? Que é a menina. Mas mesmo assim as condições foram ruins de chuva, porque o Atlântico se posicionou de forma contrária, né? Então não foi favorável ao Atlântico. E esse ano está num padrão muito parecido, novamente, né? Então isso é preocupante porque nós já viemos um período seco, né? Então provavelmente ainda vamos viver um pouquinho
com essa sensação térmica horrível que a gente está passando aqui. Nossa, imagina para quem mora no interior, para quem vive da agricultura, a coisa piora e muito, né? Complicado, realmente. Agora, você já está há quantos anos, Ronaldo, trabalhando nessa área de meteorologia? Olha, aqui no estado eu estou desde 96, né? Inclusive, eu gostaria de ressaltar aqui a importância hoje que tem a Universidade Estadual do Maranhão, né, o Núcleo Geoambiental, através do Laboratório de Meteorologia. Nós já aproveitamos para agradecer por você estar hoje aqui conosco. Estão constantemente dando esse apoio, inclusive para a imprensa, né, fazendo esse trabalho de monitoramento desde 96, né, agradecendo também à universidade, ao Estado que tem dado esse apoio ao núcleo, né, a permanência dele até hoje, dando esse apoio fundamental. E um outro aspecto relevante que eu gostaria de citar também é o trabalho de capacitação. Né, dentro dessa área de meteorologia, a gente tem poucos profissionais da área. Né? Então, a universidade, através do Emanet, agora está com o curso à distância de técnico em meteorologia. Ótimo. Então, daqui a 2 anos, vamos ter profissionais dentro da área, no nível técnico, capacitados para trabalhar com a gente também nesse segmento tão importante. Ai, que coisa boa, para prever aí essa seca. Olha, eu estou prevendo a seca do meu produtor, Manuel, está numa secura danada, mas acho que a condição do Nordeste ainda está pior. Agora, para a gente finalizar, você já está desde 96, então você com certeza já acompanhou muitos movimentos, já acompanhou muitos fenômenos, essa instabilidade, de uma forma geral, do clima e do tempo. Você acha que, de fato, isso é uma resposta bem nítida? Tanto furacão, aqui seco, assim, 2 contrapontos. Estamos falando da América do Norte, estamos aqui na América do Sul. Você acha que isso, de fato, é uma resposta da natureza com tanta ação humana? Isso. A gente sabe que a coisa não está realmente normal. Alguma coisa diferente está acontecendo. Comenta-se muito com os furacões. O furacão sempre existiu ali. Um aspecto importante do furacão é a intensidade dele, a frequência de ocorrência que eles estão vindo, um atrás do outro, uma sequência grande. E também algumas regiões estão sofrendo impacto de fenômenos que nunca aconteceram. O furacão aqui, por exemplo. Aqui mesmo em São Luís nós tivemos um tornado na Raposa, tivemos algumas trombas d'água que aconteceram, que não eram fenômenos muito frequentes e que estão acontecendo. Alguma coisa de diferente está acontecendo. Com relação ao furacão, a formação dele não tem nada a ver com aquecimento global, mudanças climáticas. Aqui, na nossa região especificamente, a gente tem que olhar o clima mais local, regional. São Luís está crescendo, está se desenvolvendo, muito asfalto, concreto, conjuntos residenciais estão surgindo em toda a região. Uma década mudou muito a nossa cidade. Muito. Então, quando você olha a temperatura, realmente está subindo. São Luís os dias estão quentes, as tardes estão quentes, a noite está quente. Você olha isso pela tendência das temperaturas. Mas isso não está associado a um aquecimento global, mudança climática. Isso é uma mudança local, regional, devido especialmente a esse crescimento da cidade. Muito bom. Ronaldo, agradeço a sua presença aqui junto conosco, que é isso, tá? estou à disposição. Nós vamos agora para o intervalo, voltamos já já com muito mais Chega Aí. Convido você a ficar aqui esperando a gente. Voltamos já.